Olá pessoal, bem-vindos a mais um Aguenta a Guinada. O que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de como aumentar os resultados. Pois é o que todos nós queremos fazer. E porquê? Primeiro porque eu fiz uma live sobre o tema e uma das coisas que nós temos que fazer para aumentar os resultados e para sermos mais produtivos é saber reutilizar conteúdo. E o que é reutilizar conteúdo? Por norma, nós achamos que temos que estar a fazer sempre coisas novas. E às vezes não. Por vezes já temos apontamentos que eles, juntos, acabam por dar uma nova informação. O que é que isso significa? Significa que às vezes tens 4 apontamentos de alguma coisa e isso dá uma nova informação. Porque tudo junto acaba por ser diferente. Ou às vezes, não sei, se calhar no teu trabalho já fizeste um trabalho sobre isto, outro sobre aquilo, e quando juntas, tudo acaba por ser um trabalho diferenciado e tentas ver o elo de ligação entre uma coisa e outra. Eu, curiosamente, agora lembrei-me de uma coisa que fiz, que foi um vídeo que eu fiz que dizia o que é que o futebol tinha a ver com a nossa vida. E basicamente era a mentalidade. É que nem sempre ganha as equipas que entram com mais talento, mas sim ganham aquelas que entram para vencer. Pronto, e agora, passando aqui a introdução, não é? O porquê de eu ter gravado este episódio, porque uma das coisas que eu às vezes fazia muitos apontamentos e depois ia fazer um vídeo novo e achava que tinha que ir ver temas novos. Não, e depois nós já escrevemos tanta coisa, eu no meu caso, não é? Pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, escrevemos tanta coisa que às vezes, juntando umas dicas daqui e outras dali, dá uma informação nova e depois acabamos por juntar mais um estudo ou outro. Foi isso que eu fiz. Trato-te aqui 2 estudos muito bons que explicam 2 coisas porque as pessoas não são produtivas. 2 estudos complementares da Universidade de Stanford, pá, muito bons mesmo. Por isso, se ficares até ao fim, vais perceber por vezes porque é que não és produtivo, porque é que não tens produtividade e porque é que procrastinas. Então, basicamente é o seguinte: aumentar resultados. Eu recentemente aumentei resultados. E qual é que foi esses resultados? Eu aumentei resultados a nível da saúde porque eu perdi 6 quilos. E como é que eu perdi 6 quilos e como é que nós vamos começar? Primeiro começa tudo por crenças. O que é que são crenças? Crenças são ideias e conceitos que nós temos sobre temas, sobre pessoas, sobre situações que nós vivemos. E eles são formados como? Essas crenças são formadas ao longo da vida. E porquê? Porque, por norma, nós temos que acreditar em algo. Imagina se fosses beber água da torneira e tinhas de estar sempre a pensar: esta água é boa ou é má? E então tu crias uma crença que é boa ou que é má e então não bebes. Ou seja, basicamente as crenças é aquilo que nós acreditamos, porque nós somos aquilo que acreditamos. E se nós acreditarmos que somos capazes, nós vamos ser capazes. Se não acreditarmos, não somos. E eu, quando preparei o evento, o Guinada Épica, lembrei-me de uma coisa muito interessante que foi, e depois fui pesquisar sobre isso, e quem esteve no Guinada Épica eu falei sobre isso, que eram pessoas que acreditavam que a Terra era plana. Isto já há muitos anos, na altura dos descobrimentos e anteriormente, e agora curiosamente ainda existe. Então basicamente isso era uma crença limitante. Como é que tu sabes, já vamos falar se é uma crença potenciadora ou limitante? Porque basicamente depois existem 2 tipos de crenças. E o que é 2 tipos de crenças? Como eu disse, crenças são regras e coisas que nós acreditamos que elas vieram para facilitar a nossa vida. Porque a sociedade só funciona com crenças e regras. Porque senão uma sociedade sem crenças e regras era uma anarquia. E então nós temos que acreditar alguma coisa. O Ionari explica que é o poder da imaginação coletiva. É quase como uma empresa. Uma empresa não existe. É um poder de uma imaginação coletiva. Ou as leis. Hoje em dia não se fuma dentro de um estabelecimento. Anteriormente fumava-se e dentro dos cafés e era totalmente normal. Hoje em dia criou-se uma crença coletiva de fumar dentro de um café que já não faz sentido, por cima de um café pequeno. Então hoje todos os dias dizem: está toda a gente aqui a fumar, isto não faz sentido. Chega a casa e cheira fumo. Anteriormente ninguém notava nisto. Porquê? Teve-se criar uma crença que esse hábito é mau. Então nós podemos criar crenças a toda... como é que eu ia dizer? Não é a toda a hora, mas em qualquer etapa da nossa vida nós podemos mudar a nossa maneira de pensar. Então, como eu estava a dizer, existem 2 tipos de crenças.
as potenciadoras e as limitantes. E o que é as limitantes? As limitantes acabam por ser as negativas. São aquelas coisas que nós acreditamos que acabam por limitar os nossos resultados. Como, por exemplo, sou velho demais para fazer alguma coisa. Ou isso não é para mim, isso não dá. Isto é extremamente difícil. Só os outros é que conseguem. Não. Crença, por exemplo, há pessoas que têm crenças que para sermos ricos temos que roubar. Então, se não roubar, já não vou ser rico. Então não vou tentar e está tudo bem. Assim a culpa não é minha. É a sociedade que é completamente injusta e eu já não tenho que me esforçar. Está tudo bem. E o que é que isto faz? Faz com que eu meta a responsabilidade no ambiente externo e não olhe para aquilo que eu possa fazer. E então nós, por vezes, temos que criar uma crença potenciadora. O que é que são crenças potenciadoras? Crenças potenciadoras são coisas que nós acreditamos que acabam por impulsionar os nossos resultados. Acabam por... ou seja, são pensamentos que são recursos. Em vez de ser neutros ou limitantes, são recursos. São aqueles pensamentos que nós acreditamos sobre nós que potenciam os nossos resultados. Tipo, eu sou suficientemente bom, eu sou bonito. Por exemplo, uma crença potenciadora é eu achar, por exemplo, que o bigode fica-me bem. Pode não ficar, mas eu ao acreditar, isto dá-me autoconfiança. Entendem? Ou seja, é coisas que acreditamos sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo que acabam por potencializar. Eu até te vou dar um exemplo que é, eu tinha uma crença limitante e por vezes também tenho e nós temos que estar sempre atentos com aquilo que pensamos que é sou tetraplégico, por exemplo, quando fui tirar o curso de coach, se estás a ouvir isto pela primeira vez, eu sou coach profissional, basicamente o que eu faço é ajudo as pessoas a vencer a procrastinação de forma simples, sem terem que abdicar da sua vida, porque ao fim e ao cabo foi isso que eu fiz, eu não abdiquei da minha vida, como é óbvio. Eu faço um conjunto de erros, erro, sou uma pessoa que divirto-me, sou uma pessoa que também bebo, sou uma pessoa que também cometo excessos e faz parte, mas depois também sou uma pessoa que sou produtiva e consigo ter resultados. Porquê? Porque consigo vencer a procrastinação, porque eu luto contra a preguiça. E isso com quê? Com crenças. E eu quando fui tirar o curso de coach, a crença que eu criei foi, eu estou tetraplégico, não consigo ir para Lisboa, como é que eu vou sozinho, como é que eu não vou? E a crença potenciadora que eu criei foi, ok, o meu corpo está preso, mas a minha mente não. E ela é ilimitada e tudo o que ela conseguir imaginar, eu vou tentar, tentar fazer. Vou tentar fazer, posso não conseguir, mas vou tentar. Porque basicamente nós somos aquilo que acreditamos. E ao pensar assim eu tenho conseguido muita coisa. Porque era mais fácil para mim eu ficar quase à espera da morte. Agora estou aqui. Um amigo meu uma vez disse uma coisa bastante engraçada. Quando eu fiz um crowdfunding para uma bicicleta, de pedalar com os braços. E pronto, agora que por acaso estava a dizer à Cláudia, que é a minha assistente, hoje de manhã que já não faço isso porque lesionei-me, porque mexo sempre os mesmos músculos. Então foi uma carga muito intensiva. Eu sou tetraplégico. E basicamente ele disse-me assim, poça, porque é que foste pedir uma bicicleta? Devias ter pedido era um sofá. Assim estavas quieto e não tinhas que fazer nada. Bem, brincadeiras à parte, eu sou uma pessoa que gosto de me superar e sou exigente comigo, por isso tento sempre estar fora da minha zona de conforto, porque é fora da zona de conforto onde nós temos os melhores resultados e é quando nós acabamos por crescer mais. Obviamente que nós temos que andar na nossa zona de conforto, mas na zona de crescimento, que é um bocado da zona de conforto, é quando nós crescemos. E o que é hoje a nossa zona de conforto, um dia não foi. Um dia foi uma zona desconhecida. Então, basicamente, penso que já percebeste o porquê de eu estar a explicar as crenças, porque basicamente temos que acreditar. E eu estava-te a explicar isto porque houve uma altura que eu achava que não era possível perder peso. Porque há uma grande dificuldade, e isso eu ontem, por acaso, deitei-me muito triste, porque eu estava a ler um blog que é Nós Tetraplégicos, e o Eduardo Jorge, que é uma pessoa com um conhecimento brutal, defensor de causas dos tetraplégicos, tem um blog, e ele explica uma coisa que é verdade, que eu noto em mim, e isso deixa-me muito triste, que é, à medida que os anos vão passando, os anos de acidente, os anos de lesão, a nossa barriga vai ficando mais tendida por não haver contração abdominal, independentemente daquilo que tu faças, de esforçar-te a nível de alimentação ou não. E isso é chato, acaba por ser um pouco chato. Mas isto basicamente é, e depois tu pensas, já não sou capaz de perder peso, e entregas um bocado o ouro ao bandido. Mas quando tu pensas, não, isto é possível, independentemente da minha lesão, foi quando eu comecei a ter resultados.
E basicamente foi isso que aconteceu. Foi eu pensar, eu reformular tudo e não, isto é possível. O que é que eu vou ter que fazer? E basicamente o que eu fiz às vezes é nós não fazemos o óbvio e às vezes só o óbvio tem um resultado brutal. E uma das coisas que eu fiz foi o acreditar e sem dúvida deixar de comer depois de jantar. Foi isso, isto teve uma mudança brutal, como é óbvio. Pois há aqui outros pormenorzinhos que nós podemos ir ajustando, mas vamos deixar isso para um episódio sobre disciplina. Este é sobre resultados. Como é óbvio, os resultados estão altamente ligados à disciplina, mas eu aqui queria-te dar dicas, queria-te dar métodos que eu vou-te dar a seguir, mais concretos para este tema. Então, basicamente, recapitulando, vamos aqui às crenças limitantes para ver se tens alguma destas crenças. Eu até fiz aqui uma lista que eu vou citar aqui. O que é que são crenças limitantes? Por exemplo, aqui uma crença limitante. Eu não sou suficientemente bom. Todos nós achamos isso, temos o síndrome do impostor. Eu, por acaso, agora estou a ver um conjunto de aulas do Vítor Damasio e o tema, o nome que ele deu a esse conjunto de aulas foi o fim do impostor. Porque todos nós, por vezes, achamos que não somos capazes, que somos um impostor, que somos uma fraude, que não somos suficientemente bons, que os outros é que são. E quando nós eliminamos essa voz limitadora dentro do nosso cérebro, é quando os resultados começam a vir. E basicamente é isso que eu tenho feito diariamente, sem desculpas. Como é que isto é possível? Basicamente isto é possível criando-nos uma crença potenciadora e ignorando essa voz que te limita. Ok, tens razão, então vou-te demonstrar que não tens. Como? Com palavras não, peço desculpa, com atos, porque palavras levam-os o vento. Uma pessoa ontem perguntou-me no meu Instagram, então e quando os outros não nos apoiam? Mostra com resultados. Mas quando os resultados são negativos. E eu por acaso acabei por não responder, continua. Eu já tive tanto resultado de negativo. Tanto. Mas se calhar por isso é que eu agora tenho mais conhecimento. Se calhar por isso é que eu acabo por me esforçar. Porque se eu fizesse uma coisa e aquilo corresse tudo bem, eu não me esforçava. Não está bom. E então, ao correr mal, eu esforço-me para cada vez ter mais conhecimento, ter uma melhor capacidade de oratória, ter um conjunto de coisas que só o céu é o limite. Então, outra, eu nunca vou conseguir ter sucesso, é impossível, isto não é para mim, não dá. Eu não vou aprender. Esta é outra crença limitante. Outra que eu tenho aqui, as pessoas não vão gostar de mim. Será que vão gostar do que eu tenho para dizer? E então, basicamente, nós às vezes não dizemos a nossa opinião com medo da opinião dos outros. Olha, por exemplo, eu ontem fiz uma coisa engraçada, meti no meu Instagram uma enquete, uma sondagem, a perguntar se as pessoas gostavam de uns óculos ou não, se eu ia comprar. E eu quando meti aquilo já tinha comprado. Aquilo era só para gerar buzz na rede social. Porque hoje em dia eu já não compro nada com base na opinião dos outros. Se calhar em tempo já foi. Como é óbvio, nós gostamos de ser aceitos. Atenção, uma das 6 necessidades humanas tem a ver com a significância. Nós gostamos de ser significantes e a significância vem de duas coisas. Vem muito da autoestima também e vem da nossa aceitação, da aceitação de nós próprios, da aceitação dos outros. Porque basicamente as 6 necessidades humanas é certeza, incerteza, significância, conexão e amor, crescimento e contribuição. E a significância vem de os outros darem-nos importância, nós termos também um pouco amor próprio e os outros aceitarem-nos. Mas ao fim e ao cabo os outros vão-nos aceitar se nós já nos estivermos aceitados a nós próprios. E então, eu ao meter aqueles óculos, independentemente de ser mais confiantes ou da pessoa não usar, se eu transmitir confiança, aquele gajo, foda-se, com caralho, isto gasta uma confiança do caraças. E a imagem que acaba por passar é uma imagem boa, porque eu vou estar confortável na minha pele. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Se faz, aproveita já para fazer like. Não sei, se estiveres a ouvir no Spotify, dá 5 estrelas. Se estiveres a ver este episódio no YouTube, o que é que tu podes fazer? Podes partilhar, não é? Como é óbvio. Podes, sem dúvida, também fazer gosto. Podes comentar. Queria que comentasses aqui, que dissesses qual é que foi a melhor sacada até agora, ou então
dizeres qual é que foi a melhor sacada no fim deste episódio, que eu vou ler todos os comentários, faço sempre isso e vou responder, por enquanto é possível. Deus queira que um dia acabe por ter 1000 comentários e já tenha que pôr a minha equipa a ver, mas neste momento sou eu que vejo todos e respondo e vejo quem comenta ou não, até os haters, e por isso hoje trago aqui mais um estudo aqui para os meus haters, que houve um hater que disse que eu estava com poucos estudos, então agora é estudos até arrebentar. O engraçado é quando eu tenho colocado os estudos e nos episódios anteriores que eu coloquei, ele nunca comentou. Mas pronto, fica aqui a deixa e bora lá. Então onde é que eu ia? Pronto, crenças limitantes, sim, bem, para eu não me perder, já sei dos óculos, e basicamente porque aceitação, é a minha crença, é aquilo que eu acredito, estou errado, não estou, whatever, desde que eu me sinta bem. Por isso, se fizeres uma coisa e te sintas bem com isso, se não prejudicar ninguém, continua. Porque é autorregulação. A partir do momento que nós fazemos coisas para o nosso bem, que não prejudica ninguém, está tudo bem. Olha, até rima. Então, basicamente crenças potenciadoras. Crenças potenciadoras. Eu posso aprender e melhorar sempre. É uma crença potenciadora. Isto é o que eu acredito. Acho que há sempre margem para progressão. Outra crença, por exemplo, limitante é eu sou uma pessoa boa, sou amável, gosto de ajudar. Tu, ao pensares essas coisas sobre ti, vais tentar ser congruente com aquilo que tu pensas. Porque nós temos a tendência a tentar ser congruente com aquilo que pensamos. O que é que isto quer dizer? Se tu achares que não és bom, vais andar-te a comportar como uma pessoa que não é boa a fazer isso. Tipo, eu não sou bom a fazer isto. Nem vais tentar. Se tu achares que és bom e que, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar. Tu dizes isto em voz alta para ti próprio. O que é que tu vais fazer? Tu vais tentar comportar-te como isso que tu acreditas. Basicamente é isto. Por isso, pensa o que é que tu estás a dizer sobre ti que está-te a levar a essa congruência. Porque pode ser potenciador ou limitante. Bem, agora que eu te expliquei sobre crenças, que é para reprogramar-te o teu cérebro para teres resultados, porque não adianta tu quereres ter resultados se não melhorares aquilo que tu pensas, se não tiveres pensamentos positivos, porque toda a gente quer ter resultados, mas não vai ao fundo da questão. E o fundo da questão é a mente. É agarrar na mente. Como é que eu queria dizer? Não queria dizer abanar. Achincalhar. Não, achincalhar é falar mal. Achucalhar. Acho que é isto. Se não, pronto, olha, dar um abanão no cabaço para as ideias ficarem mais bem organizadas de forma a potenciar os teus resultados. Agora que eu te expliquei aqui a primeira parte dos resultados, que é muito importante, que é tu começares a pensar o que é que tu acreditas sobre ti. Posso dizer-te já para fazeres uma listazinha das tuas crenças limitantes e depois, à frente, como é que podes eliminar isso. Eu já gravei uns vídeos sobre crenças, não sei se eu tenho um episódio. Olha, vou pôr aqui o link. Eu recomendo que entres no meu grupo do Telegram, o grupo privado do Telegram, um grupo específico onde eu partilho conteúdo específico, e lá eu tenho uma rúbrica que é as pequenas guinadas. E nas pequenas guinadas eu tenho posto um conjunto de pequenos episódios. Pequenas guinadas porquê? Como é óbvio, se tu sabes e se acompanhas, o meu lema é o aguenta a guinada. E as pequenas guinadas basicamente é porque de pequenas guinadas, não é? Grão a grão enche a galinha ao papo, e pequenas guinadas podem fazer grandes mudanças na nossa vida. Então eu lá partilho uma rubricazinha tipo de 7 a 8 minutos com pequenas reflexões que eu tenho, ou pequenos episódios que eu gravo, que eu pesquiso e que eu faço de modo a partilhar, não é? Com os meus seguidores, com os meus marujos, as pessoas que andam a aguentar a guinada no mar alto. E então acho que ias gostar bastante das pequenas guinadas. Não são episódios tão longos, mas são episódios muito bons que ajudam as pessoas a terem resultados em pequenas doses, como eu costumo dizer. É quase como a história do Medriate, que era o rei do ponto, mas não vou falar aqui, procura o vídeo, que eu já gravei um vídeo sobre isso, depois isto ia ficar muito longo. Então agora vamos aqui à segunda parte de como aumentar resultados. Porque basicamente existe aqui um detalhe. Primeiro, existe um grande pilar da jornada da realização, que é o A5C. O que é o A5C? O A5C tem a ver com uma coisa. Em primeiro lugar, tu tens que ter
clareza. Bem, deixa-me lá agitar aqui o bigode, que eu passei a mão no bigode, não vais ficar tudo torto. Se estás a ver no Spotify, tens de vir ver aqui o meu bigode no YouTube. Bem, brincadeiras à parte, não era brincadeira, estava mesmo a agitar o bigode. Em primeiro lugar, tens que ter clareza, clareza. Clareza porquê? Tu tens de saber aquilo que tu queres. Ponto. Porque se tu não souberes, quem é que vai saber? E há pessoas que... E eu não me canso de dizer esta frase, só que é uma das minhas frases preferidas, de Seneca: se não souberes para que porto navegar, nenhum vento é favorável. Poucas vezes nós pensamos que vamos para um sítio e enganamos e vamos para outro e temos resultados. Aconteceu, não é? Aconteceu uma vez com o Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil a pensar que ia para a Índia, enganou-se, chegou lá, aí eu estou na Índia, e meteu o nome de índios no Brasil, não é? Quando chegou à Amazónia. Mas raramente isso acontece. Por norma, as pessoas têm mais resultados é quando querem algo e sabem o que querem e conseguem. Mas depois, de vez em quando, lá há aqueles iluminados, com sorte, que estão a tentar fazer um pudim e fazem uma molotov. Aí fica muito saboroso. Mas, por norma, não é assim. Por norma, tens de saber o que queres para ter os resultados. Então, em primeiro lugar, tens de ter clareza, que é o primeiro C. Ao teres clareza, já sabes qual é que é o caminho, não é? Ele pensou assim: bem, eu quero ir para a Índia. Sim, senhora, agora não vamos estar a falar do que se enganou, vamos falar do outro que acertou, não é? Faz-te a gama. Eu quero ir para a Índia. Sim, senhora, se eu quero ir para a Índia, eu já sei qual é o caminho. Vamos ver aqui pelos astros. Sim, senhora, aqui as estrelas, tal, tal, tal. Mas depois não adianta só ele querer, não adianta só ele saber o caminho, tem que entrar no terceiro C. E o terceiro C é o que? É a caminhada. Ele tem que pôr só caminho. Ele tem que começar. E então o que é que ele faz? Ele vai ver os mantimentos do barco, vê aquelas coisas todas, vê a sua tripulação e bora, mete-se em mar alto, certo? E vai estando as velas. Porquê é que eu aguento a guinada? Porque um marinheiro não espera que o vento acalme, ele ajusta as velas consoante o vento. Claro que às vezes temos que esperar que o vento acalme, normal, faz parte. Por vezes temos que dar um passo atrás para dar dois em frente, mas basicamente é isto. E depois qual é o C seguinte? Consistência. Porque não adianta ele tentar e depois, não, olha, está muito a vento, vamos para trás, está a ficar difícil. Não. Temos que ter perseverança, temos que ter a resiliência necessária, adaptar-nos às dificuldades e continuar em frente. E basicamente é isto que é a consistência. E depois, o último C é o da conquista. Chegámos lá, sim senhora, conseguimos. E celebrar, porque há aqui um grande problema, por isso é que nós temos o síndrome do impostor. Achamos que não somos capazes e que não somos suficientemente bons, porque esquecemos de, sem dúvida, festejar as pequenas vitórias, faz parte. Ok, vamos pôr ele abalou para a Índia, não é? E depois passou ali o Cabo das Tormentas, ou sei lá, como é que chama-se aquilo? Estava a faltar o nome ali. Pronto, não interessa. Passou ali uma parte muito difícil e pá, tenho que festejar. Agora falta-me aqui o nome, não interessa, isto também é tanta informação. Também não posso saber tudo, eu também não sou professor de História, sou de desenvolvimento pessoal, mas digam aqui nos comentários o que é que estão a faltar. Não é o Cabo das Tormentas, não é Cabo da Roca, olha, não sei. Digam-me aqui nos comentários, de certeza que vai haver aqui alguém de História, e então assim partilhamos conhecimento entre todos, porque a única coisa que é dividida e se multiplica é o conhecimento, por isso eu adoro dividir conhecimento e acabo por multiplicar o conhecimento de todos e crescemos juntos, por isso fica a aceitar. E depois o A, porque há 5, 6 perguntas. Oh Nuno, qual é o A? Pergunta lá. E eu digo, o A é alinhamento. Ou seja, isto tudo tem que estar alinhado com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu quero. Porque basicamente é o seguinte, se não estiver alinhado com o que eu acredito e com aquilo que eu quero, não adianta. Eu estou à procura de... Como é que eu ia dizer? Eu estou à procura, mas estou a fazer algo por causa dos outros? Será? Estou a fazer algo por quem? Pelo meu pai, pelo meu avô ou por mim? Pois, então é muito importante que seja o objetivo seja teu e que seja por ti. Então agora vamos lá então passar então aos detalhes mesmo e das dicas que eu trago aqui, dos métodos que eu trago aqui para vocês sem dúvida terem mais resultados. Então em primeiro lugar, e se tu já deves estar a pensar a primeira
coisa que tu tens que ter em atenção é, tens de definir metas claras e específicas. Tem que ser mesmo específicos, que é, tu não podes dizer, então vou para onde? Olha, vou para a Ásia de barco. Não, certo? É, vou para ali, a Índia, porque ou vou para aqui, ou vou específico, ou é 6 quilos, ou é 10 vídeos, ou é... Como é óbvio, às vezes isto não é para cumprir, mas é para nós termos algo para nos guiar, certo? Faz sentido o que eu estou a dizer aqui? Então tu tens de ter uma meta clara e específica. Quantos quilos é, quanto não é, o que é que tu vais fazer, certo? Faz sentido isto que eu estou a dizer? Porque isto tem que ser medido, tem que ter um prazo e tem que ser medido, senão nós temos a tendência a procrastinar. Se tu não disseres, hoje faço isto, quando e porquê, por exemplo, agora eu defini o meu mês todo. Como é óbvio, eu já... houve coisas que não fiz, outras pus em prática, outras... mas já tenho algo para me guiar. Então mais facilmente eu vou pôr as coisas em prática. Porque se não tiver escrito, eu... o que é que eu tenho de fazer? Olha... E acabo de não fazer nada. Deixa-me dizer-te uma coisa. Vai vir muitas novidades deste podcast, mas eu acabo, se calhar, já também para te dizer, mais uma vez, era muito importante nós criarmos uma comunidade coesa nesse aspecto, que é o Patreon. O Patreon é onde tu podes apoiar este podcast com 1€. Já somos umas quantas pessoas a ouvir este podcast em média, e se cada um desse 1€, é um café. O que poderíamos conseguir com este podcast seria uma coisa brutal. Porque se este podcast te ajuda de alguma forma, podias também me ajudar a mim neste projeto, porque requer trabalho, requer pesquisa, há estúdios, há convidados. Eu agora não tenho ido a estúdio também mesmo por causa destes pormenores todos de despesas, mas pode ser que venha aí umas novidades interessantes. E isso é uma forma de apoiares também o meu trabalho e de eu te entregar cada vez não é mais resultados, entregar-te cada vez mais conteúdo de forma mais consistente. É um incentivo para mim também e para podermos então fazer grandes coisas. Diz-me uma coisa, eu tenho aqui uma ideia que já aconteceu no Guinada Épica. Se não sabes, no Guinada Épica foi gravado um episódio do podcast, do Aguenta a Guinada, com a minha querida Amália do podcast Bela Questão. Passa por lá, conhece o podcast. Eu não acredito em concorrências. Não posso divulgar o trabalho dos outros. Nada. Quem gostar realmente de mim e de eu ser genuíno vai usufruir dos meus produtos. Simples. Por isso, isto há para todos. Da mesma forma que eu consumo conteúdo de 10 pessoas diferentes e gosto e vou querer comprar produtos de outras pessoas, eu acho que é possível também no meu mercado. Tu podes comprar hoje um produto meu, comprar outro amanhã um do Manel ou do Jaquim e está tudo bem, porque por vezes numa circunstância estamos a se identificar mais com uma pessoa, noutra da nossa vida estamos a se identificar mais com outra e está tudo bem, é aquilo que eu acredito. Eu às vezes estou a ver muitos vídeos de um, depois estou a ver outros vídeos muito de uma altura de outro e acabo por gostar de todos e aprendo, e acho que é isso que eu acredito. Então, basicamente, metas claras e específicas, certo? Depois, outro detalhe muito importante, tens de priorizar tarefas. Não adianta tu teres metas claras e específicas se não priorizas tarefas, que é o método número 2. Porque basicamente é o seguinte, tens de priorizar tarefas. E eu aí recomendo um livro que é do Brian Tracy, que é Começa pelo mais difícil. O Brian, nesse livro... porquê? Porque, por norma, a nossa força de vontade é como uma bateria de um telefone que vai acabando à medida que o dia vai passando. Porque temos de tomar muitas decisões. Então, ao fim do dia, já não nos apetece nada. Não temos paciência para ninguém. Não queremos ouvir ninguém. Porquê? Tivemos de tomar muitas decisões. Por isso é que, uma das coisas, a Karine diz-me sempre, Nuno, tu tens roupa tão boa, mas depois vestes sempre a mesma coisa. Por exemplo, olha, agora estou de t-shirt preta. Daqui a bocado, por acaso, tenho um jantar do meu afilhado, vou mudar de roupa. Mas isto acontece porquê? Basicamente isto acontece porque eu não quero estar a pensar muito de manhã. Não quero estar a gastar a minha energia a pensar o que é que vou vestir. Então eu visto qualquer coisa e venho trabalhar. Como é óbvio, quero mudar aqui um conjunto de coisas, mas há de reparar que os grandes CEOs e eles acabam por vestir-se a mesma coisa. Para não estarem sempre a pensar. Claro que há pessoas que conseguem fazer outra coisa e totalmente diferente e está tudo bem. Mas, por norma, as pessoas gastam
a sua energia naquilo que é o mais importante. E então eu de dia priorizar tarefas basicamente é o quê? Ou eu começar logo por ler, ou começar logo por treinar, que é as coisas mais difíceis. Para mim é mais fácil treinar logo de manhã, que estou cheio de energia. Acordei, ainda não aturei a esposa, ainda não aturei praticamente o miúdo. Ou seja, ainda não nos aturámos uns aos outros. Porque todos nós temos coisas boas e coisas más, faz parte. Então estou com mais energia, então eu começo logo com as tarefas difíceis. Ler e treinar. Pronto, tento sempre fazer isso. Porque ao fim do dia, às vezes quando vou ler, vou bocejar já. Depois, se vou treinar, também às vezes dá cabeçadas. Eu já fiz treinos bidiários, atenção, e é preciso muito foco. Foi na altura que eu estive mais magro, foi antes de lesionar mais uma vez os braços. Também tinha mais tempo, não tinha assim um volume de trabalho como tenho agora. E nessa altura eu treinava de manhã e treinava à noite. Mas para isso é preciso uma grande disciplina. Agora, eu não tenho aqui o estudo aqui, mas se eu tiver que te dizer, quem fala muito disso é no livro do a doutora Angela, no livro Grit, que é a garra. Ela explica isso da força de vontade, ela traz lá imensos estudos, por isso passa por esse livro também e vê que esse livro explica a força de vontade e a garra e explica que é finita. E então, já que estamos a falar de começares pelo mais difícil, vamos então ao ponto 3. O que é o ponto 3? O ponto 3 é tu focares numa coisa de cada vez. E eu agora trago aqui um estudo bastante interessante. Porquê é que tens de focar numa coisa de cada vez? Até vou-te dizer aqui um detalhe que eu apontei, que basicamente é o seguinte. O multitasking, que é o multitarefas, pode parecer uma forma de ser produtivo. Mas, na verdade, pode diminuir a qualidade do trabalho. Focar-se em uma tarefa de cada vez, sem distrações, pode ajudar a potencializar resultados e a produzir um trabalho de qualidade. Dizes, não, mas eu gosto de estar a fazer várias coisas que assim sou mais, como é que eu ia dizer, acabo mais rápido e... Não, mentira. Porque, em média, nós para entrarmos em estado de flow, este também é outro estudo da Universidade de Stanford, vou trazer depois mais detalhes sobre isto no próximo episódio do podcast, que é estado de flow, vai ser tipo... O nome que eu vou dar vai ser hiperfoco. Porque o estado de flow é quase como um hiperfoco. Há o foco e há um hiperfoco. E em média tu demoras cerca de 25 minutos em entrar em estado de flow. E então, se estás de uma tarefa para a outra, é impossível estar sempre em estado de flow de uma tarefa e noutra. Então eu trago-te agora aqui, Nuno, ok, mas... Calma, eu agora trago-te aqui um estudo. Qual é que foi o objetivo do estudo? O objetivo do estudo teve como investigar a relação entre a multitarefa e as memórias no trabalho e a produtividade. Então, basicamente, esse estudo foi realizado ao longo de uma década. Atenção, não é um estudo de um mês, reunimos uma macheda para Cóvis numa sala e depois, olha, é isto, olha, sim senhor, não. Este estudo foi realizado durante uma década a 260 estudantes. E o que é que eles viram? Qual é que foi o método que eles utilizaram? Os participantes eram expostos a fazer multitarefas e depois era fornecido vários exercícios para eles fazer e várias coisas tipo, que tinham que testar a sua própria habilidade e ser realizadas em multitarefas. E depois o que é que eles viam? Eles depois iam testar com algumas perguntas, não é? Com algumas perguntas eles iam testar tipo a memória. O que é que a pessoa tinha decorado da tarefa Y e X, porque imagina estares a fazer duas coisas ao mesmo tempo. E depois, é quase como às vezes estarmos a ver o telefone, ou a ouvir uma pessoa, e depois, o que é que disseste? Não sei. E estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou vais ao cinema, e estás a ver um filme, e estás a olhar para o telefone, ou então tipo, atenção compartilhada. Imagina agora estar a gravar este episódio, não é? Aqui olhar para ti, e ao mesmo tempo estar aqui, e estar assim, tipo a falar com a Cláudia. Então, Cláudia, o que é que estás aqui a fazer? Mostra lá. Foste aí, estás a mandar uma mensagem. E depois tinha que me concentrar outra vez com isto. Como é óbvio, eu ia-me perder. Não ia estar em estado de flow, como tenho estado até agora contigo. Então, basicamente, é o seguinte. Eles, ao identificar isso, qual é que foi o resultado do estudo? O resultado do estudo foi que eles viram dificuldade das pessoas em filtrar informação relevante. Quem fazia multitarefas, eles não guardavam tanto e não armazenavam as informações importantes. Porque acabavam por dispersar. Então, basicamente... eles viram que na realidade e na maioria dos casos a multitarefas não é eficiente. E então qual é que foi? Este estudo foi comandado pelo
Clifford Nass. Eu depois vou pôr aqui o link. Se quiseres clicar, podes clicar e depois traduzires para português. Basicamente eu vou ao site. O meu inglês não é muito forte, eu traduzo para português e depois com base vejo, faço aqui os meus apontamentos, meto aqui umas corzinhas nos detalhes mais importantes, para ter então aqui os estudozinhos todos aqui à mão. E por acaso são estudos que eu já tinha-me deparado com eles, mas cada vez que vou gravar um episódio, gosto então de voltar a ver, a rever e ver aqui um detalhe para estar cada vez mais por dentro, para chegar a um ponto que esta informação acaba por ficar no nosso cérebro. Por vezes pode não ficar com tanto detalhe, mas já fica numa forma assim ampla que tu, num momento para o outro, num podcast ou num debate com uma pessoa, podes trazer esta informação para a mesa. E isso é bastante bom, dá-te uma maior cultura geral, dá-te maior credibilidade com base naquilo que tu estás a falar. Ou seja, acaba por ser bom não só para ti, para as coisas que fazes no teu dia-a-dia, como também para a maneira como as pessoas te veem. Pá, não, este gajo é um gajo com informação. Sim, senhora. Basicamente, eu no meu caso gosto de estar sempre de aprender e cada vez mais trazer evidências. O coaching que eu faço é um coaching com evidências, não é aquele de... As pessoas acham que às vezes fazer coaching é só dizer umas frases, mas como é óbvio isto é muito mais. Claro que tu vês ali um vídeo, vês uma frase e aquilo pode-te marcar, mas se aprofundares cada vez mais o meu trabalho e fores afunilando, vais ver que nestes podcasts e nestas coisas como é óbvio, nós temos de dar aquele conteúdo que nós chamamos os nuggets. São aqueles vídeos curtos com aquelas frases para atrair muitas pessoas. E depois acabamos por filtrar e aqueles mais interessados acabam por ir para aquele conteúdo cada vez mais interessante, mais intenso. E é neste conteúdo interessante e intenso que tu acabas por aprender. Por isso, se gostaste disto, vou relembrar, faz um gostezinho, partilha este episódio, massa. Estou mesmo aqui em estado de flow. E basicamente este estudo foi realizado pela Universidade de Stanford e também aqui por outra pessoa, até vou aqui, que é o Anthony Wagner. Agora lembrei-me do Wagner Moura, que é um dos meus autores preferidos, do Tropa de Elite e faz também de Pablo Escobar. E a revista que saiu é uma revista científica no ano de... Eu até estou aqui a inclinar-me aqui porque eu tenho o telefone aqui à frente desta nota. Isto é uma nota muito específica. A revista é Proceeding the National Academic Science. Isto foi British. Em 2008. Depois vou deixar aqui o link e dá aqui. Basicamente isto é o quê? Isto é... As pessoas acham e às vezes ficam todas contentes. Não, eu faço uma mexer de coisas ao mesmo tempo. O quê? Estás só a fazer uma. E fazer umas coisas ao mexer de tempo é nada mais, nada menos do que uma oportunidade do que foder várias coisas ao mesmo tempo. Basicamente é isto. Por isso, se queres fazer algo mesmo bem feito, uma coisa de cada vez. Por isso, não alongando mais, vamos passar então aqui à quarta técnica. E a quarta técnica é utilizar técnicas de gerenciamento de tempo. Eu falei sobre isto. Muitas pessoas falam da técnica Pomodoro. Até apontei aqui a técnica Pomodoro. Eisenhower, boa. Agora lembrei-me do Eisenhower, de 2, não é? Mas eu lembrei-me, sabes de qual? Do Breaking Bad. E então isto pode ajudar, mas outro estudo da Universidade de Stanford, eles viram que, olha, que era aquilo que eu te falava do estado de flow, que eu depois vou trazer, por norma as pessoas mais produtivas, elas têm que estar 1 hora a fazer uma tarefa. Porquê? Porque tu demoras cerca de 25 minutos a entrar em estado de flow, por vezes. Claro que há pessoas que entram mais rápido, mas em média eu diria, então, a Pomodoro, estás 25 minutos, então quando estás-te a concentrar é que vais parar? Não faz sentido. Então eu recomendo, sem dúvida, dedicares, pelo menos 1 hora. Acho que seria 1 hora, bem, deixa-me lá fazer aqui uma coisa, acho que seria 1 hora seria o ideal, não seria. Com base em estudos, 1 hora é o tempo ideal para tu dedicares a uma tarefa. Por isso o gerenciamento de tempo, eu aconselho-te, com base naquilo que eu faço e com base em estudos, eu diria que faças blocos de 1 hora, depois descansas. Por causa tens que ir buscar aquela dopamina, não é? Deixa cá ver o que é que estão aqui a dizer no Instagram. Deixa cá ver o que é que estão a dizer aqui no WhatsApp. Eu agora queria que me dissesses quantas vezes até agora, ou neste episódio, tu foste fazer outra coisa, ou ver ali um WhatsAppzinho, ou ali a ir buscar dopamina. É normal, como é óbvio, se não estiveres a apontar, estás assim a aprender, faz parte.
eu também faço isso, mas quero-te aconselhar quando for algo mesmo muito sério e que seja mesmo para teres que apresentar um trabalho ou fazer algo, que estejas altamente dedicado a essa tarefa. Então, blocos de tempo, estamos aqui os blocos de tempo, eu diria que, sem dúvida, 1 hora. E depois, em quinto lugar, o procurar feedback. E no procurar feedback eu trago aqui outro estudo. Basicamente, este está ligado. Eu vou já dizer dois, porque o estudo que eu trago está ligado com duas coisas. O quinto método é o procurar feedback e o sexto é estabelecer parcerias e colaborações. Então, basicamente, isto, resumindo e concluindo, é pedir ajudas e opiniões, certo? Então, eu trago aqui um estudo. Então, basicamente tu tens que procurar feedback para saber se estás a ir de um caminho certo, porque por nós não precisamos de uma voz fora da nossa cabeça que nos diga se estamos a fazer bem ou mal. Eu até te posso dizer outra coisa. Há pouco estava a escrever umas coisas e depois, como nós estamos dentro da nossa cabeça e sabemos as coisas de cor, há informações que nos passam. Eu ainda por cima tenho dislexia, eu tenho a tendência a deixar às vezes ou palavras a mais ou a menos e nem vejo, e olho para aquilo e nem vejo. E depois às vezes dou por mim com dificuldade em palavras completamente básicas e dou erros completamente básicos. Tenho vindo a melhorar e então eu tenho que fazer praticamente sempre enviar os textos para uma amiga minha, para a Inês, até lhe mando um beijinho, e ela depois diz, olha Nuno, falta aqui uma palavra, falta aqui outra. Porquê? Temos que pedir feedback para ver se as nossas ideias são valiosas, se realmente aquilo faz sentido, e depois não temos que ter medo, que é já a seguir a outra, que é de pedir ajuda, que é o 6, estabelecer parcerias e colaborações. Basicamente é ter que pedir ajuda, por vezes isso é muito importante. Então eu trago aqui outro estudo também, trago aqui outro estudo interessante, que basicamente eu não vou me alongar para não ficar muito longo, mas este estudo é interessante. Eles fizeram uma pesquisa que envolveu cerca de 1000 participantes e basicamente isto foi um estudo feito nos Estados Unidos e basicamente eles recrutaram pessoas dos Estados Unidos e basicamente o que eles fizeram foi o seguinte. Este estudo é da revista The Journal Personal and Social Psychology. Isto saiu em setembro de 2022. Eu vou deixar aqui também o link. E basicamente o que eles viram foi os participantes responderam uma série de perguntas. E ao responderem uma série de perguntas feitas estrategicamente, eles viram que as pessoas tinham medo de pedir ajuda por dois motivos. Um deles era por causa da autoestima, não queriam... Basicamente, tu quando não pedes ajuda é porque não queres mostrar fraquezas, não queres mostrar que tens alguma fraqueza e tens medo que te digam que aquilo está mal e então basicamente tu proteges. E depois em segundo lugar é por causa da preocupação do julgamento alheio, do julgamento da sociedade. E o que é que os pesquisadores viram? Ok, eles viram isso e basicamente os resultados que eles deram com base nas perguntas foi as pessoas tinham muito medo da preocupação, tinham muita preocupação com a avaliação social e pensavam que pedir ajuda era um sinal de fraqueza. Eu pedir ajuda é que um sinal de fraqueza, então não vou pedir. Então, mas o que é que eles concluíram? Eles concluíram que era ao contrário. Concluíram que aqueles que pediam ajuda acabavam por ter melhores resultados e que pedir ajuda, que era importante pedir ajuda e que pedir ajuda era, sem dúvida, não um sinal de fraqueza, mas um sinal de coragem. Este estudo foi liderado pela professora Zamil Zaki. A revista foi aquela já que eu disse, não vou... Queres que eu repita outra vez? The Journal of Personality and Sociality Psychology. Curtes este inglês? Brutal! Bem, brincadeiras à parte, isto saiu em setembro de 2022 e faz todo o sentido, para mim faz todo o sentido. Eu, à medida que fui ficando com mais maturidade, eu peço ajuda, não tenho qualquer problema de me dizerem que aquilo está mal. Isso não me vai afetar em nada. Aliás, só demonstra que eu quero evoluir, por isso, sem dúvida, se queres aumentar os teus resultados, tens de estar pronto para pedir feedback e não ter vergonha de pedir ajuda. Não é um sinal de fraqueza, é um sinal, sim, de humildade e coragem. Olha, eu não sei isto, podes-me ajudar? Como diz os espanhóis, que corone tens, tio? Ok, sim senhora, que coragem em pedir ajuda. Mostrar vulnerabilidade, não, é uma palavra que está na moda, mas
Só as pessoas mais corajosas é que dizem, sim senhor, eu não sei, tenho este problema, podes-me ajudar. E aí eles identificaram uma coisa engraçada. Era uma crença que eles tinham que as pessoas não gostavam de ajudar. Mas o engraçado é que eles identificaram que a maioria das pessoas está assim disposta a ajudar e quer ajudar. Porque as pessoas gostam de sentir-se úteis e gostam porquê? Porque as pessoas ao fim e ao cabo falam é aquela necessidade humana. Gostam de sentir-se significantes. Tipo, eu sou bom, eu ajudei. E as pessoas ajudam para sentirem-se bem. É um ato de egoísmo, mas ao menos ajudam. Nós ajudamos no fim e ao cabo para quê? Para nos sentirmos bem, para nos sentirmos bem connosco próprios. Então vamos ali todos pomposos. Ajudei, brutal. Porque nós gostamos de ajudar por causa disso. E está tudo bem. Então é muito importante tu pedires ajuda. Olha, está aqui já os 2 estudos. Quer ver onde é que aparece aqui os meus haters dos estudos? Bem, brincadeiras à parte. Faz parte e é bom, e quando nos dizem alguma coisa é que por vezes há um pouco de verdade, e isso só nos faz sair da nossa zona de conforto ainda mais e evoluir. Temos 2 hipóteses. Dizem alguma coisa e tu não aprendes com isso, ou então dizem alguma coisa e tu aprendes e mostras ou que as pessoas estavam erradas, ou então, porque basicamente eu tenho estudado bastante e tenho tirado agora mais uns cursos, e agora se tudo correr bem, estou aqui a fazer uma coisa, vou para o Porto tirar uma certificação em Master e depois quero tirar outra certificação em Coaching. Estou aqui a ver aqui uns detalhes com, para mim, um dos bosses, que é o Jerónimo Tellman, coach criacional, e basicamente isto para dizer o quê? Às vezes estamos a aprender e as pessoas não estão sempre a dar estudos, estão a dar informação, porque cada informação que tu dás não podes trazer um estudo. Mas pronto, faz parte disso, e claro, é bom sempre trazer estudos, porque os estudos deixam-nos a pensar, mas como é óbvio, em toda a informação que damos não podemos fazer uma curva, um estudo, 2 curvas, 3 estudos, não faz sentido, mas pronto. Passamos, então, já está, o estabelecer as colaborações é o pedir ajuda, é colaborar, porque a sociedade, sem dúvida, evoluiu na colaboração. E depois vou trazer então aqui basicamente mais um. Bem, mais um, deixa eu ver em quanto tempo é que eu vou aqui, quanto tempo é que a gente vai. Espera lá, pararirará. Estamos a chegar sensivelmente, se calhar, a 1 hora. Eu depois então posso dividir este episódio em 2 partes e depois trazer mais 3 detalhes. Então vamos agora aqui para o 7º, e este episódio, para não ficar brutalmente longo, eu vou trazer então aqui o 7º. E basicamente o 7º, basicamente, olha, foi isto que eu acabei de dizer. Para aumentar os teus resultados, o ponto 7 é tens de te manter atualizado. Porque basicamente o que eu sei trouxe-me até aqui. Mas aquilo que eu ainda não sei é por vezes o que vai me levar ao próximo nível. Basicamente eu digo sempre uma coisa que é, tens que fazer o óbvio. Hoje estava a ver uma coisa que é muito importante. Eu um dia fiz um vídeo e um indivíduo disse-me assim, boa, essa informação deve ser mesmo nova. Apresenta-me algo que eu não saiba. E disse, não, esse é que é o grande problema. O problema é que isto praticamente está tudo inventado. E o problema é que as pessoas não têm resultados porque ignoram o óbvio. E por norma, o sabichão é aquele que tem menos resultados. É aquele que acha que já sabe tudo. Porque a pessoa que sabe que tem que aprender mais, quando ouve uma informação que já sabe, vai ouvir com mais atenção, porque ela, entre portas e travessas, pode ter algum detalhe ou alguma informação nova que a pessoa, noutra data, não reparou ou que passou-lhe ao lado. Eu às vezes ouço um podcast 3 e 4 vezes e ouço e reparo sempre numa informação nova. Por isso, se és daqueles que achas que já sabes tudo, meu querido, então significa que ainda tens muita coisa para aprender. Porque lá está, era aquilo das crenças. Temos de ter uma crença que podemos sempre aprender com toda a gente e que vamos sempre aprender, porque nunca vamos saber tudo. Porque as coisas estão sempre em evolução. Então, basicamente, por isso é que eu vou tirar outro curso com um grande boss mesmo. Vou dar uma palestra no Porto. Se alguém que está a ouvir este podcast queria dizer que vou estar no Porto dia 7 no SAMSIS, um evento muito bom que eu vou lá palestrar, e depois fico por lá a tirar um curso, uma certificação Master com pessoas do mundo inteiro, e vai ser brutal, vai me enriquecer bastante, e vou trazer conteúdo insano, isto vai ser demais. E então basicamente tens de te manter atualizado com as tecnologias, com o que se passa no mercado à tua volta, tens que aprender, tens que ver o que é que está a fazer sentido, o que é que não está a fazer sentido,
Porque a partir do momento que tu achas que para ter resultados já não precisas de mais informação, meu querido, tu vais estar a regredir. Por tudo aquilo que não cresce, acaba por regredir. Eu no fim, por isto de caso de o manter atualizado, queria-te atualizar de uma coisa que eu não sei se sabes ou não. Eu basicamente enviaram-me várias mensagens sobre isto e eu então queria definir aqui um detalhe que é, eu neste momento tenho um produto à venda que é o método Guinada. Vou deixar também aqui o link. Se estiveres no Spotify ou no Google Podcast ou no Apple Podcast, vai ao YouTube, está lá o link, ou está no meu perfil do Instagram. E basicamente é o seguinte. Falando primeiro do método Guinada. No método Guinada é mesmo como vencer a procrastinação, mesmo sem ter que abdicar da vossa vida, da tua vida. Como é que tu podes vencer a procrastinação sem teres que abdicar da tua vida? Basicamente aquilo é, a promessa que eu lá faço é que te tornes mesmo uma máquina de resultados sem teres que abdicar da tua vida. É a última vez que vai estar aquele preço, porque se nós não definirmos bem o nosso valor, ninguém vai dizer por nós e temos que valorizar quem nós somos e o nosso conhecimento, porque eu estudo bastante e sei pessoas que com menos conhecimento do que eu a ganharem mais do que eu e isso faz parte do nosso crescimento. Por isso queria-te dizer, se quiseres aproveitar aquela hipótese, aproveita e nunca mais vai acontecer algo do género. E depois também dizer que eu tive que rejeitar algumas pessoas, dizer que eu já não estou a aceitar fazer coaching sessão a sessão, por uma simples razão. Eu quero pessoas que estejam mais alinhadas com o meu propósito, com a minha visão, para ajudá-las de maneira mais eficaz. Então, basicamente, eu fiz esse filtro e tenho também lá no link do Instagram, para quando acabei agora com os clientes, então agora posso receber mais, só que basicamente eu já não vou aceitar nem a nível de sessão a sessão, porque isso não traz resultados. Coaching não é psicologia, onde tu vais lá, desabafas e vais mais leve. Ok, isso também pode acontecer, mas coaching não é desabafo, coaching é sem dúvida resultados. E aquilo que eu prometo é dar resultados, dar-te ferramentas também psicológicas para teres mais resiliência, mais autoestima, mas acima de tudo potencializar aquilo que tu tens dentro de ti. E para isso é preciso um processo, para isso é preciso tu estares disposto, para isso é preciso quereres, é preciso um conjunto de coisas e para isso é que eu criei uma filtragem, que basicamente é uma espécie de um inquérito, que eu depois vou avaliar com a minha assistente para ver se faz sentido ou não tu trabalhares comigo e se estás dentro daquele perfil. Porque depois às vezes aparecem umas pessoas, Nuno, olha, quer fazer uma ação, depois a pessoa aparece-me aqui, nem sabe bem o que é o coaching e vê ainda cheio de problemas que são para a psicologia, coaching não é para a psicologia, depois vem cá uma vez, depois não aparece, depois vai dizer, se calhar aquilo não era bem aquilo que eu fui lá ao Nuno, ou até foi, gostei, mas depois não. E então coaching não é isso, coaching é muito mais do que isso. Coaching é sem dúvida a potencialização de tudo o que tens dentro de ti e estás a desperdiçar. Por isso, se tens interesse, contacta-me, eu envio o formulário e às vezes podes não estar preparado naquela altura para trabalhar comigo e estás daqui a um ano, já aconteceu isso. Uma pessoa queria trabalhar comigo, eu achei que não estava preparada porque a pessoa ainda estava muito indecisa, tinha muitos problemas a resolver e depois, o que é que aconteceu? Aconteceu sem dúvida que a pessoa mudou a perspectiva de vida, mudou as suas ambições, mudou a maneira como se começou a capacitar e depois então voltou a falar comigo. Eu fiz na altura, acabámos por falar por telefone e depois eu na altura tinha formulário, eu acabei por tirar o formulário porque muitas pessoas tinham-me dito, não, mas eu quero fazer uma sessão e tal. E eu pensei, bem, e até se ganha mais dinheiro por vezes assim. Porque, ok, ver uma pessoa faz uma sessão, é mais fácil, não é o processo, mas isto não é uma corrida sem metros, barreiras. Isto é uma maratona. E para eu fazer um trabalho bom, eu tenho que pensar a longo prazo e não a curto prazo. E então, por isso é que eu me dei, e depois, quando me dei, voltámos a trabalhar, e naquela altura tinha, como eu estava a dizer, e fez todo o sentido. Por isso, tu não és estático, não é? Tu não és...
por norma, nós dizemos, eu estou perdido. Tu dizes, eu estou perdido, não dizes, eu sou perdido, certo? Logo, a nossa evolução e a nossa mentalidade não é estática, está sempre em evolução e tu hoje podes não estar preparado e amanhã estar. Por isso, acredita sempre nisso, cria uma crença potenciadora e vais ver que tudo é possível. Pessoal, obrigado por assistires o episódio até aqui, ou por ouvires, caso estejas no Spotify. Foi um prazer estar contigo nesta viagem, nesta guinada épica. Não tenho muito mais a dizer. Queria-te só dizer que estou satisfeito. Queria-te pedir também para fazeres gosto, partilhares este episódio e se puderes então dar-me o teu feedback sobre isto, diz-me. Um grande abraço e aguenta a guinada, meu querido.